Olá, que bom que esse vídeo chegou até você. Nós estamos muito felizes por você estar conectado aqui conosco. Antes, a gente queria te convidar a curtir o vídeo, a compartilhar o vídeo. Você está no Na Lição. Mais uma semana estamos aqui juntos para estudar a palavra de Deus, para refletir naquele que Ele quer falar para nós. E nós ficamos muito felizes pela sua presença. Também queremos convidar você a baixar o nosso aplicativo, o S7 Play, está aí disponível nas plataformas. Lá tem bastante conteúdo espiritual e esse podcast, esse vídeo também estará lá no nosso aplicativo. Então a gente queria convidar você a se unir a nós, a compartilhar o aplicativo, a divulgar para os seus amigos, que sem dúvidas ali você vai encontrar mensagens muito enriquecedoras para a sua caminhada espiritual. E eu estou aqui acompanhado de amigos que eu queria apresentar para você, estar junto aqui para a gente começar mais um estudo da lição. E eu queria começar, alguns aqui já conhecidos, mas como a gente sabe que o nosso público sempre chega pessoas novas, eu queria mais uma vez que vocês se apresentassem. Então, vou começar aqui pelo meu lado direito, queria que você se apresentasse, faça um pouquinho de você para a nossa audiência. Olá, eu sou a Cleide, Cleide Santos, faço parte da equipe da Escola Sabatina, já estou aqui bastante, no nosso segundo episódio, a segunda temporada do nosso podcast Na Lição. Estou aqui sempre com vocês, é um prazer imenso estar aqui de novo, participando desse movimento, de levar a mensagem através do estudo da lição. Legal, vamos lá para meus convidados especiais. Pode começar por primeiras damas, né, Jean? Primeiras damas. Oi, gente, eu sou a Cleide Melo, estamos com duas Cleides hoje e é uma alegria muito grande estar aqui com todos, participando desse momento onde nós vamos recapitular uma lição assim maravilhosa. Eu fiquei muito tocada e acredito que nós vamos aprender muito e é uma honra a gente estar aqui juntos. Legal, vamos lá. O próximo, nosso convidado especial, também vai se apresentar aqui para a gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui na Lição. Eu sou o Júlio César, estou aqui para poder ajudar a você a ter um entendimento cada vez maior sobre o que é o Na Lição. Legal, uma bênção estarmos aqui reunidos, para estudar a nossa lição. Só para quem está, nossa audiência, que talvez não seja membro regular dessa igreja, nós temos aqui tradicionalmente, todos os sábados, a nossa escola sabatina, e a cada trimestre a gente estuda um tema, e esse trimestre a gente está estudando um pouquinho sobre o tema do grande conflito. Dentro desse tema geral, nós temos vários subtemas, hoje a gente vai estudar um deles, mas antes da gente ir para a Bíblia, para a lição, eu queria começar convidando a presença do Espírito Santo de Deus para dirigir esse momento de conversa, também para tocar no coração dos nossos amigos, que estão nos ouvindo, isso é bem importante. Então, eu vou pedir para a Cleide Melo orar para a gente, para que a gente possa começar esse momento de conversa a respeito da lição da Escola Sabatina. Vamos orar, então? Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos em boa companhia, nas circunstâncias tão agradáveis para estudar a Tua Palavra. Amém. Queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, dê discernimento àqueles que estão nos acompanhando e sabedoria para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós durante este dia, durante esta semana. Amém. Que saímos daqui aprendendo mais, tendo mais conhecimento da Tua Palavra e daquilo que já aconteceu e que vai acontecer, porque o Senhor é um Deus que mostra todas as coisas. Amém. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, que lição maravilhosa é essa, hein? Só para a gente começar aqui, eu já vou falar assim de maneira... Queria que vocês começassem ajudando aqui para a gente a pensar só no tema da lição. Quem pode falar para a gente aí o tema da lição? O tema da nossa quinta lição da Escola Sabatina. Fé contra todas as dificuldades. Fé contra todas as dificuldades. Esse tema aqui, para vocês, só o tema, a gente ainda nem entrou no conteúdo da lição, no desenvolvimento. Mas só esse tema, ele já fala ao coração de vocês assim, algo especial. Quando você lê essa frase, fé para todas as dificuldades,
Quais são os sentimentos que invadem aí o coração de vocês que estudaram essa lição durante essa semana? Com certeza, né? Durante a nossa vida, a gente passa por diversos problemas, né? São dificuldades, algumas são coisas pequenas, mas que te incomodam, outras são coisas maiores, coisas que você olha assim e pensa, né? Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou resolver? E nesse momento, ter fé é essencial. Verdade, Cleide, verdade. Júlio, Cleide, esse tema assim, de maneira especial, só o tema disso. De que maneira ele toca o coração de vocês aí? Olha, fé contra todas as dificuldades já mostra para a gente que para você ter fé, você vai passar por dificuldades. Porque a fé vem pelo exercitar. E o exercitar vem pelas lutas que nós temos. É muito fácil ter fé quando está tudo muito bem. Mas quando vem a adversidade, aí a nossa fé é provada. E aí nós vamos mostrar se realmente nós temos uma fé que não nos vai deixar ser abalado, independente da situação, independente do problema. Pode estar caindo o mundo. Se nós tivermos fé, a gente vai estar em paz. Amém, verdade. Julião, de que maneira esse tema fala aí ao seu coração? Rapaz, ele fala como salmista, né? O salmista está dizendo aqui em Salmo 119, versículo 11, exatamente o que nós acabamos de ler do título da lição, que fé contra todas as dificuldades não é aquela fé, né, que você muitas vezes já sabe o que vai acontecer, não. A fé é aquilo que você sente. E o salmista sentiu isso, né, sempre durante toda a sua jornada, né, como rei. E ele dizia assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é nosso verso, né, para memorizar, é o versinho Exatamente. que abre a lição da semana. E de maneira muito especial, né? A gente está falando de uma lição sobre grande conflito, né? A gente está tentando lançar luz sobre esse tema. Nós sabemos que existe um grande conflito à nossa volta, né? E aí a lição dessa semana, ela chega para falar para a gente da importância de termos fé diante desse grande conflito que está diante de nós, né? E ela traz exemplos para nós ao longo de todo o dia da lição. Nós recebemos inspiração, exemplo e motivação de gente que, mesmo passando pelas mais diversas tribulações, diante desse grande conflito, alguns tiveram que morrer, pagar o preço com a própria vida, mas tiveram que permanecer firmes diante da dificuldade, para então se saírem vencedores. Às vezes, né, aos olhos da humanidade, né, foram derrotados, perderam sua vida, mas nós sabemos que diante do grande conflito foram pessoas vitoriosas. E é um pouquinho disso tudo que a lição vai falar essa semana para a gente, né? Ela está cheia desses exemplos, ela está cheia dessas motivações, de como a gente pode permanecer firme com fé diante das dificuldades. E a gente vê um pouquinho ali do que aconteceu, né, no movimento de reforma, a maneira que aqueles que se propuseram a se colocar a favor da verdade, do lado da verdade, as dificuldades que eles enfrentaram. E tem algum exemplo aí, que vocês queriam citar alguém assim que tocou o coração de vocês, alguma história inspiradora dessa semana? Eu queria só no sábado, as 2 primeiras linhas já me tocaram. Porque diz o seguinte: os reformadores protestantes tinham algo de que as pessoas do século XXI precisam desesperadamente. É um propósito para a vida. Hoje em dia a gente vê as pessoas muito perdidas, sem saber o que querem, sem um objetivo na vida. E aqui, quando a gente foi estudar a vida desses reformadores, e tem 2 aqui que me chamaram muito a atenção, a gente vê que eles tinham um propósito na vida. E esse propósito foi o fundamento da vida deles. E eles foram até o fim, ou até a morte. Mas eles não deixaram, não abriram mão do propósito que eles tinham. E quando a gente não tem um propósito na vida, a vida fica sem sentido para a gente. Verdade, Cleidinha. Eu ia comentar exatamente o que a Cleide comentou, né? Isso me chamou bastante atenção. A questão de você ter um propósito, né? Tem uma frase que diz assim: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não tem um propósito, o que é a sua vida? Para que você vai viver? Ou para que você vai morrer? Se a sua vida não tem um propósito. E é algo que, nesse nosso século, a gente precisa muito, né? Quando você conversa com as crianças, quando eu era criança, eu tinha um sonho. Eu sonhei em ser um montão de coisas, né? E hoje, quando você pergunta,
Poucas são aquelas que têm um sonho, que têm um projeto, que têm algo que quer construir. E quando você não tem esse algo para construir, quando você não tem um propósito, a sua vida ela fica uma coisa sem sentido. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Eu sei onde eu quero chegar. Se eu sei onde eu quero chegar na minha vida espiritual, então eu tenho um propósito, eu tenho para onde seguir. E é uma grande verdade isso, né, Cleide? Que a lição, inclusive, ela começa dizendo, né, já na sua parte inicial ali também, que os homens, mulheres e as crianças que passaram ali por esse processo da reforma protestante, que fizeram ali parte, já eram crianças que buscavam esse propósito, né? Inclusive, os pais ensinavam os filhos que se eles tivessem muita sorte na vida, eles poderiam ser um mártir. Eles seriam alguém que morreriam por amor a Cristo, né? Para isso. Tamanha essa honra que eles tinham, né? Esse propósito era tão firme no coração que eles se sentiam privilegiados de serem dignos de morrer por Cristo. E aí, nesse ponto, até que a Cleide citou aqui, que eu acho que é bem legal a gente falar, né? Que as pessoas no século XXI precisam desesperadamente do mesmo propósito. Vocês acham que a gente vive hoje, de certa maneira, até no meio cristão mesmo, de pessoas que ainda não encontraram o seu propósito, que estão, sabe, às vezes frequentando uma igreja, às vezes vindo aos cultos, mas que ainda não estão com esse propósito firme no coração? A gente enxerga muito isso hoje, né? Eu acho que quando a gente olha ao nosso redor, a gente percebe um pouquinho disso. E aí a lição dessa semana, né, ela vai mostrar que esses reformadores, as pessoas que passaram ali pela reforma protestante, encontraram um propósito. E encontraram aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. É impressionante como eles valorizavam a palavra de Deus. Porque, assim, quando a gente vai estudando um pouco, a gente verificou, por exemplo, que Martinho Lutero, eles não tinham acesso à Bíblia. Ele sabia que só existia, ele pensava que só existia o Antigo Testamento. Quando ele chegou ao Novo Testamento, ele ficou admirado. E foi como se a luz se abrisse para ele quando ele começou a ler a Bíblia. E viu uma Bíblia acorrentada. Imagina. Hoje nós temos várias versões das Bíblias. Uma casa pode ter mais de 1, 2, 3 Bíblias. E eles davam a vida por uma Bíblia. E as traduções que vieram posteriormente, que a gente vai estar vendo aqui durante a lição. Então, assim, o propósito de vida deles era conhecer a Cristo, era conhecer a palavra e divulgar essa palavra que eles tinham aprendido a conhecer e a amar. Amém, né? Amém por isso. Deus seja louvado por isso. A gente consegue contar quantas Bíblias a gente tem em casa hoje? Aí? Alguém sabe aí quantas Bíblias tem em casa? Bom, eu faço coleção de Bíblia, né? Se você quiser dar uma passadinha lá em casa, eu vou te mostrar o tanto de Bíblia que eu tenho, porque é assim. Para mim é um prazer, né? Estar sempre lendo, estudando, entendendo e pesquisando a Bíblia. Porque a Bíblia, quando você abre, você sempre vai ter algo diferente para poder você falar. Você não vai saber, eu já li isso aqui. Você já leu, mas você vai entender o que você está lendo de novo, para você é algo novo. Olha o que diz aqui, né? Só um trechinho rapidinho da parte de domingo, diz que a Bíblia foi a base da fé dos reformadores e a essência de seus ensinos. Eles entendiam que lidava com a inspirada palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amavam cada palavra que eu acabei de falar. Você abre o que você já leu aquilo e você vê que aquilo para você é novo. Ela sempre está inspirando você, renovando você, para que você não só se motive, mas que você acredite que essa é a palavra inspiradora. Então, é bom a gente ressaltar que naquele tempo eles não tinham acesso à Bíblia. Não. Então foi dito a eles que a Bíblia era um livro difícil e que eles, como leigos, não conseguiriam entender. Por isso que eles não liam a Bíblia. Era um privilégio dos sacerdotes, que liam e transmitiam da maneira que eles queriam, da forma que eles acham que era do seu interesse, né, digamos assim. E quando eles se depararam com a leitura da Bíblia e que eles, inspirados pelo Espírito Santo, conseguiram a entender, gente, deve ter sido algo magnífico, né? E aí é interessante pensar, né, que eles foram tendo esse acesso. Hoje a gente tem o acesso facilitado, né? A gente pega de uma vez, pode ler quantos capítulos quiser,
a gente tem resenhas aí na internet. Eles foram pegando a Bíblia por pequenos trechos que foram lendo, e aqueles pequenos trechos já traziam uma luz tão gigantesca, e a gente volta naquilo que a gente falou inicialmente, né? Que às vezes um simples verso da Bíblia que eles leram, que tiveram pouco acesso, já dava a eles o significado e o propósito de vida de maneira tão intensa que eles preferiam morrer do que voltar atrás ou a viver uma vida antiga como se não tivesse tido o contato com a palavra de Deus, né? E tem eu marquei aqui também que eu achei muito interessante, que tem um trecho que diz o seguinte, sobre os reformadores. Eles não eram cristãos casuais, complacentes e descuidados. Eles sabiam que sem o poder da palavra, eles não resistiriam ao mal. Outra coisa que a gente vê muito hoje em dia, muito descuido no estudo da palavra. Cristãos casuais. Virou moda ser cristão. Então, por ter virado moda ser cristão, muita gente quer ser cristã, mas não entende a essência da palavra cristão. Não entende a essência da palavra do próprio Deus que está na Bíblia. Então, é muito comum você falar, eu sou crente, eu sou evangélico, mas conhece a profundidade da palavra? Tem a alegria de abrir a palavra durante a semana? Esses reformadores, eles tinham. E eles sacrificavam, como você disse, Guilherme, eles sacrificavam a vida em prol da palavra que eles aprenderam a estudar, a meditar, a acreditar e mais, transmitir para os outros aquilo que eles tinham descoberto. Porque eles não queriam ficar com isso só para si, porque, como a Cleide falou, era uma coisa muito fechada, não tinha acesso. Então, falou assim, não, eu descobri, e a necessidade que eles sentiram de fazer a tradução da Bíblia para que outros da língua deles, o país dele, também conhecessem, tivessem a mesma oportunidade que eles tiveram de conhecer essa luz, que é essa luz que ilumina a nossa mente e a nossa vida. E isso é maravilhoso. A gente começou já avançando até um pouquinho para a próxima, né? Que era até um dos temas de um dos dias da semana, que é transmitindo a palavra de Deus. Esses homens não se contentaram em ler e conhecer para eles. Não. Eles doaram a sua vida em prol de quê? De transmitir essa palavra, de traduzir essa palavra. E não era uma leitura vazia, né? Não. Eles encheram a sua mente com a leitura da Bíblia. E a gente tem um trecho que eu achei assim, super interessante. As Escrituras fazem resplandecer alegria sobre a tristeza, esperança sobre o desânimo, luz sobre as trevas. Elas dão direção na confusão, certeza na perplexidade, força na fraqueza e sabedoria na ignorância. Ou seja, eles eram, até certo ponto, eles eram ignorantes. Mas a Bíblia, esse livro, transformou a vida deles. E eles tiveram esse desejo, né, de ver outras vidas transformadas por essa palavra. Eu sempre falo, né, eu costumo falar muito isso para minha esposa, né, a gente conversa bastante sobre isso, eu falo assim, não há nada mais poderoso do que a Bíblia. A gente já conheceu histórias de homens, mulheres, que às vezes eram escravos de um vício, de alguma coisa, e a família se esforçou, a família fez de tudo assim para poder dar esse auxílio, né, e a pessoa infelizmente não conseguia. Mas a pessoa, ao entrar em contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, muitas das vezes, ela conseguiu, através do poder da palavra, essa libertação, né? E a partir do momento em que essas pessoas se tornaram livres, o desejo dela também era o quê? Ir transmitindo a palavra de Deus para outras pessoas. Guilherme, esse sentido da palavra que você colocou, transmitindo a palavra de Deus, isso aqui é um presente de Deus. Eu fui visitar um pastor, né, que eu trabalho lá no plano, tudo, e eu fui visitá-lo. E na hora que eu fui visitá-lo, a conversa começou a te discorrer. Quando ele soube que eu fazia coleção de Bíblia, ele me deu uma Bíblia missionária e falou, isso aqui é de presente para você. Eu falei, é para mim? Ele falou assim, é para você. Eu sei que você faz coleção de Bíblia, você já tinha me falado quando você veio aqui a primeira vez me visitar. Falei, muito obrigado, eu fiquei muito emocionado. Aí eu agradeci, fizemos a oração e me despedi para voltar para o meu trabalho, que é só atravessar o portão, né? Da onde eu trabalho. Ele falou, Júlio, vem cá. Falei, o que foi? Essa Bíblia aqui é para você. Eu falei, pastor, você já me deu uma Bíblia de presente. Não, isso aqui é em mandarim, na língua do mandarim. Você sabe o que é uma obra de arte? Você aprender a falar mandarim, um outro idioma que você mal conhecia, e você recebeu uma Bíblia que foi traduzida para aquele idioma.
é saber que as coisas de Deus estão acontecendo. E essa parte aqui do transmitindo da palavra, a palavra de Deus, como você mencionou, é uma história clássica, exemplar de como a Bíblia foi traduzida. E a lição ela traz para a gente uma história assim impactante, Impactante. posso dizer assim, Pode. que é quando tentaram destruir a própria Bíblia e Exatamente. queimar a Bíblia. Queimaram as Bíblias. Aquilo fez com que a Bíblia se espalhasse Com ainda mais né? fervor. Com mais fervor. E a gente tem números aí na lição, né, de quantas Sim. foram vendidas, de algumas traduções, mas assim, pegando a lição, olhando para a lição e de forma prática hoje. Hoje a gente não tem, pelo menos aqui onde a gente vive no mundo, o acesso à Bíblia, ele é muito mais facilitado hoje. É claro que existem lugares que ainda há essa proibição, enfim, mas a gente sabe que hoje é muito mais facilitado do que nessa época aqui. E como vocês acreditam, de que maneira hoje a gente pode... porque embora seja facilitado o acesso, existem muitas pessoas que ainda não se renderam a essa palavra, ao poder dessa palavra. De que maneira vocês acham hoje que é a melhor maneira, digamos assim, para a gente transmitir a palavra de Deus aos nossos semelhantes, aos nossos colegas de trabalho? Vivendo a Bíblia. A nossa vida tem que atrair as pessoas para conhecerem porque nós somos diferentes. Se há alguma diferença na gente, eles precisam perceber essa diferença. E aí, quando eles perguntarem, você é diferente, o que tem de diferente em você? Já fizeram essa pergunta para mim. Aí, quando eu falei assim, eu sou adventista do sétimo dia. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você. Por quê? Porque se a Bíblia não transformar o nosso dia a dia, então tem alguma coisa com nossa comunhão com Deus. Porque a Bíblia ela tem que transformar a nossa vida. Tem uma frase, eu não lembro direito, que fala assim, pregue a palavra, né? Se necessário, você fale. Quer dizer, a minha vida tem que ser um próprio testemunho, e aí quando a minha vida for um testemunho, aí eu consigo atrair as pessoas para a palavra de Deus. Essa era exatamente a resposta até que eu queria para a gente pensar um pouquinho assim, né? Esses homens, eles, pelo acesso restrito que tiveram da palavra, eles foram fiéis à luz que receberam. Exatamente. Eles tiveram a vida mudada de tal maneira que o desejo dele era ver outras vidas transformadas. Então, assim, a lição, de certa maneira, eu acredito que todas essas histórias que aqui estão, de gente que se esforçou para traduzir, eles não queriam apenas que um livro fosse reproduzido para pessoas conhecerem mais histórias. Eu não acredito que era esse o propósito inicial deles. Eu acredito que o principal propósito era que as pessoas experimentassem as mesmas mudanças que eles experimentaram em suas vidas. Porque a lição ela vai continuando e a gente vai vendo de que, durante muito tempo, o povo viveu como escravos da religião, da igreja, daquilo que os líderes religiosos faziam por causa que eles não tinham acesso à Bíblia. E eles ditavam também, né, Guilherme? Eles ditavam a maneira que eles deveriam viver. E quando eles se encontram e percebem de que aquela palavra tinha poder para mudar a vida deles, os desejos deles era que as pessoas também tivessem a vida transformada. E a gente vai vendo ao longo da nossa lição, né, de que existe algo essencial, né? Na lição de terça-feira, por exemplo, ela tem um tema bem legal que ela fala assim, iluminados pelo Espírito. E aí, a respeito dos textos que citam ali, né, tem uma pergunta da lição que fala assim, que princípios podemos tirar dos seguintes textos a respeito de como devemos interpretar a Bíblia? Tem uns textos, sugiro que o pessoal que nos acompanha leia em casa, né? Mas o que a gente pode tirar desses textos que a gente leu a respeito de como a gente deve interpretar a palavra de Deus? Bom, primeiro, nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Precisamos nos desprender das nossas culturas, dos nossos costumes, porque, querendo ou não, tem certa influência na leitura que você faz. Então, quando você assiste, quando você lê alguma coisa, a sua visão de vida, a sua cultura, ela te dá uma interpretação diferente. Mas quando você vai ler a Bíblia, você precisa estar vazio de todos esses conceitos que você adquiriu ao longo da vida, né? Desses preconceitos que você tem. Tá vazio de si mesmo, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. E os reformadores, eles entenderam que o que estava escrito ali era verdade.
né? Não importa o que acontecesse, o que estava escrito ali era verdade. E que eles estavam sendo usados por Deus, né? E isso é algo assim que me fascina muito. Você ter essa certeza de que você está sendo usado por Deus. Esse ponto é bem interessante, não é, Cleide? Porque assim, quando a gente lê sem o Espírito Santo, e existem muita gente por aí lendo sem o Espírito Isso. Santo, querendo traduzir a sua própria vontade, mas o que a lição também traz para a gente, né, que hoje o diabo ele não pode mais manter, digamos, a Bíblia longe de nós. Nós temos acesso, ela está no nosso smartphone, ela está impressa em tudo que é lugar. Então, assim, esse é um dos propósitos dele hoje, é que a Bíblia perca o seu caráter natural, que é o caráter de transformar através do Espírito Santo, né? Seria só mais um livro, né? De Ser leitura. só mais um livro, ser só mais um livro. E esse é um ponto bem interessante para nós. Vocês acham que, de certa maneira, o diabo tem conseguido ter um sucesso em usar a própria Bíblia de maneira deturpada, de pessoas que leem ela sem o Espírito para tentar levar outras pessoas a viver uma vida que não agrada a Deus? Vocês acham que, de certa maneira, hoje o inimigo, né, nesse grande conflito, tem conseguido êxito nisso? Com certeza. Tem, mas também acontece de pessoas que vão ler a Bíblia para comprovar que ela é apenas mais um livro e tem a sua própria vida transformada. Existe isso também. Existem pessoas que vão confrontar a Bíblia, lendo a Bíblia, e voltam e terminam crendo na palavra de Deus. E assim, essa parte aqui de iluminados pelo Espírito, precisamos falar um pouquinho, eu estou sentindo que a gente precisa falar um pouquinho de Martinho Lutero, Isso. que foi o pai da Reforma Protestante. E assim, eu fiquei muito impressionada, que eu li um pouquinho a mais lá no livro também, O Grande Conflito, falando sobre Martinho Lutero, e a luta que ele teve sendo um monge, e não tinha acesso à Bíblia. Olha que coisa. E quando ele descobriu, ele falou aqui, que Deus dê esse livro para mim. Ele ficou maravilhado com o que ele descobriu. E ele entendeu a justificação pela fé. Porque ele subia escadarias e mais escadarias para ter a sua vida perdoada, seus pecados perdoados. Pagando penitências, Ele entendia que tinha que pagar penitência. Aí quando você vê que ele colocou lá as 95 teses na porta lá de Wittenberg, então você fica assim, gente, ele foi contra tudo e contra todos os poderes. Por quê? Porque ele leu a palavra, ele foi iluminado pelo Espírito Santo e ele foi independente das circunstâncias. Ele foi adiante porque ele creu que não eram as obras que iam salvá-lo, mas era a fé em Cristo Jesus. E muitas vezes, né, foi ali pelo Estado, pressionado pelo Estado, pela igreja. Para se retratar. E ele afirmava, né, de maneira firme de que não se retrataria a menos que fosse convencido pelo Espírito Santo e pela própria palavra de Deus. Né? Somente pela palavra de Deus, que é o que está dizendo aqui. Ele só se retrataria se a própria Bíblia o convencesse. E aí a gente olhar hoje, né, e a gente poder expor o nosso ponto de vista, a nossa interpretação bíblica no mundo, com a facilidade religiosa que a gente tem, pelo menos no país em que a gente vive, que ainda goza dessa liberdade religiosa. Sim. Isso é muito fácil, mas aquilo era muito grandioso diante do Estado daquela época, né? Alguém que estava disposto a pagar um preço com a própria vida por causa de um livro, até então, aos olhos de boa parte daquela sociedade, né? E para muitos ainda desconhecidos, né? A igreja, ela trazia o que queria, as pessoas elas aceitavam de certa maneira. E aí o belo, né, que eu acho que a Cleide trouxe ali, a gente entra agora, é que durante muito tempo, né, a gente estava aqui nos bastidores conversando antes de começar, né? Imagine se até hoje a gente tivesse que estar pagando, né, para a igreja, para o Estado, enfim, ou pelo perdão dos nossos pecados. Né? E aí Lutero ele se encontra com a verdade mais cristalina, mais bela e, posso dizer, talvez mais importante da Sagrada Escritura, que é o tema da justificação pela fé. Né? Sobre esse tema da justificação pela fé, né? O que vocês poderiam trazer assim de... Quando vocês olham para esse tema e ouvem sobre justificação pela fé, quais são os sentimentos que invadem o coração de vocês, né? Sobre essa verdade tão bela das Escrituras? A justificação pela fé, ela não é uma coisa simples como as pessoas pensam e muitos acham que a gente aceita logo no momento.
é uma coisa assim, fora do comum. Por quê? A fé vem pelo ouvir e pelo falar, né? E a palavra de Deus, que está escrita na Bíblia, ela fala claramente. Você, como ser humano, você não precisa fazer a parte que Deus já sabe que tem que ser feito. Basta apenas você acreditar e tudo que é seu, que você acha que não está te fazendo bem, você pode largar aquilo, porque aquilo não vai te fazer mais falta. Porque o que acontece? Quando fala da parte de iluminados pelo Espírito, é que você está dando aquela abertura que o Espírito Santo precisa. Ele é tão educado que ele não vai entrar em você se você não permitir. É isso que a gente precisa entender. Deus está ali presente, Jesus está ali esperando sempre a oportunidade, porque às vezes você cria reações que inibe essa abertura. Mas quando você abre, as inibições, todas elas são afastadas. Porque o Espírito Santo toma conta de você. E se o Espírito Santo toma conta de você, você está com Jesus. Quando a gente olha, né, para essa verdade da justificação pela fé, a gente compreende e vê que ela é uma verdade linda, belíssima. A verdade, mas, como o Júlio até falou, não é uma verdade tão fácil da gente acreditar. Exatamente. Né? Porque a gente vive nessa sociedade do mérito. Na sociedade de que são os bons que passam, de que é quem se dedica mais, quem é que se esforça mais. E a Bíblia vem na contramão de tudo isso, com essa verdade, dizendo de que não é o seu esforço, não é quem você é, de onde você nasceu, é aquilo que Cristo fez. E a gente, apesar de compreender, de hoje ter luz sobre isso, ainda assim a gente tem uma certa dificuldade de crer na autossuficiência desse sangue de Cristo e do perdão dos nossos pecados que Ele nos oferece. Né? E aí a gente lembra daquele verso, né? O justo viverá pela fé. Mas a gente também vê aquele outro versículo, né? Que as tuas obras te acompanhem. E como é que a gente vai trabalhar o justo viverá pela fé? Nós somos salvos pela graça, não pelas obras, mas pela fé, para que ninguém se glorie, porque é um dom de Deus. Então, como é que a gente trabalha essa questão? A gente vive pela fé, o justo viverá pela fé, mas as nossas obras demonstram que nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós. Entender o que são as obras, né? Isso. Primeiro, eu não tenho que fazer sacrifícios pela minha salvação, porque Jesus já fez. Mas quando Ele já fez, eu tenho respostas para dar. Eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso confiar. O meu avô materno, ele veio de uma família bem católica, né? De uma família de origem italiana, então bem católicos. E vovô, ele nunca acreditou muito em determinadas coisas, ele sempre foi contra, ele era do contra, né? E ele foi para uma igreja evangélica, e daí, quando ele se batizou nessa igreja, ele começou a ler a Bíblia todinho, sozinho. E ele começou a entender que de Gênesis ele encontrou sobre o sábado. E foi chegando, chegou em Apocalipse e não tinha mudado o sábado. Aí ele pegou a Bíbliazinha dele, foi na igreja, procurar o primo que era o padre da igreja, perguntou, quero ver a sua Bíblia, porque na minha, de Gênesis a Apocalipse é o sábado e não mudou. Aí o primo explicou para ele, contou toda a história, que ele falou que ele queria saber da verdade, e aí ele perguntou para o primo, e existe alguma igreja que faz a coisa certa? Aí o primo respondeu, os adventistas do sétimo dia, que eu conheço. Aí ele falou, então é para lá que eu vou. E por isso nós estamos hoje na igreja adventista, né? Já veio, vovô, ele já traçou esse caminho de entendimento para a gente. Mas precisou fazer alguma coisa? Sim. Ele precisou obedecer, ele precisou confiar. Então, as pessoas hoje vão muito para o extremo, né? Uhum. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que levar a vida de boa sem ter que fazer nada. O problema está realmente no extremo. Porque eu não preciso fazer sacrifícios, mas eu preciso obedecer. Exatamente, né, Glória? A lição, ela traz o tema, né? Falando obediência, o fruto da fé. Essa fé inabalável que a gente diz no começo, que os reformadores tiveram, né? Que foi essa fé de lutar a favor da verdade. Essa fé, ela crer nessa mensagem, ter fé nessa mensagem, automaticamente gera um fruto, né? E qual é o fruto? O fruto da obediência, né? Que é obedecer, que é guardar a vontade, não para ser salvo. A gente fala muito isso, né? E aí tem uma pergunta de reflexão na lição,
que eu queria que a gente também meditasse nela, que é assim, ó, como explicar o equilíbrio entre graça e lei, fé e obras. Como é que a gente explica isso? Se é pela graça, por que eu guardo a lei? E se eu preciso guardar a lei, então não é pela graça. Como é que a gente explica e como é que a gente mantém o equilíbrio nisso aí? Então, assim, eu não consigo falar de fé sem falar de Abraão. Porque ele tinha fé e ele foi obediente. Porque o que Deus pediu para ele? Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e sacrifica para mim. Se ele não tivesse fé, ele não obedeceria. Porque ele creu que Deus ia prover. Quando ele estava subindo para o Monte Moriá, que o filho perguntou, pai, nós temos a lenha, estamos tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão simplesmente falou para o filho, Deus proverá para si o cordeiro. Se ele não tivesse fé, ele não ia exercer a obediência. Por que a fé leva à obediência? Porque se nós cremos no sacrifício de Cristo, nós cremos que ele morreu no nosso lugar, nós cremos que o que ele nos pede é para o nosso próprio benefício. Então, o obedecer a Deus é um exercício de fé. Se nós não tivermos fé suficiente, a gente não consegue ter obediência também. E uma obediência por obrigação, também Deus não vai aceitar da gente. É pela fé. Porque é pela fé que nós somos salvos. E a salvação nos deixa tão gratos que é um presente de Deus, é a graça, que a gente quer fazer o que Deus pede para a gente em gratidão ao sacrifício que ele fez por nós. Imagine, né? A gente falar que aceitou essa graça, dizer que a gente aceita o sacrifício de Jesus, que a gente foi justificado por causa disso, chegar em casa, maltratar nossos filhos, maltratar nosso cônjuge, comprar e não pagar, fazer aquilo que a gente sabe, né? Mesmo sem a palavra de Deus, eticamente, algumas coisas a gente já foi impresso em nós essa lei moral, né? E a gente sabe que aquilo é errado. Então imagine se essa graça de Deus não é convertida nos meus atos, ao aceitar ela, a minha vida não muda, não seria uma graça, né? A gente costuma dizer que geralmente seria uma desgraça. Né? Então tem esse equilíbrio, né? Lei sem graça, né? A graça sem a lei, na verdade, é uma desgraça, né? E com relação à lei, muitos questionamentos. Mas por que eu tenho que cumprir a lei? Gente, é uma coisa natural. Porque nada existe sem um princípio e sem regras. E quando eu cumpro as leis do meu país, automaticamente eu estou cumprindo ali quase que 90% das leis de Deus. Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não dar falso testemunho, não querer o que é do outro. Então, você fez tudo. Qual o problema ali, né? A gente tinha um pastor, né, um falecido pastor muito conhecido, né, pastor Henrique Farabi, ele dizia o seguinte, que se não houvesse um céu, se não houvesse a volta de Jesus, nada disso, mesmo assim, valeria a pena ser cristão. Sim, com certeza. Porque aquilo que a Bíblia nos orienta, né, a fazer, não nos dá apenas uma garantia de uma vida futura melhor, mas hoje já nos dá uma garantia de uma vida melhor. A Bíblia orienta a gente a cuidar do nosso corpo, a Bíblia orienta a gente a cuidar da nossa família, das finanças, Exatamente. Orienta a gente a não matar, não roubar, não mentir, tudo isso que a Cleide acabou de falar. Né? Então, essa é a palavra de Deus, né? Deus, ele já sabia as necessidades humanas, o quanto a prática dessas coisas que está nas Escrituras um dia para o descanso, nosso corpo necessita de um dia para o descanso. A ciência hoje prova isso, indica, né, com todos esses pontos. Então, esse é o nosso a grande mensagem, a grande verdade da Escritura é Cristo veio, morreu, nós somos justificados pela fé em Cristo e essa fé gera em nós uma vida nova. E eu acho que isso encantou tanto esses homens, né, como Lutero e tantos outros que a lição citou, né, o Wycliffe, enfim, que eles preferiram dar a vida do que continuar vivendo a mesma vida que viviam antes de conhecer a Escritura. E muito deles, né, do sacrifício que eles tiveram para poder traduzir a Bíblia para o idioma deles, né, esse Tyndale, quando ele foi sacrificado, ele foi totalmente torturado, né? Enforcaram ele e queimaram o corpo dele e ele continuava cantando. Vê o poder do Espírito Santo que faz com a pessoa quando crê, quando vive
e quando interpreta para outras pessoas o que é viver no Espírito. Né? Nenhum chorou, Nenhum nenhum chorou. demonstrou Não, medo, nem e reclamou. todos louvaram. Ainda teve, né, o que orou, Senhor, abra os olhos do Do rei. rei da Inglaterra. Exatamente. É exatamente isso, né? É que a gente tava fé contra as dificuldades. Fé contra Essa as fé na dificuldades. palavra, essa fé na justificação, no sacrifício de Cristo, fizeram com que esses homens buscassem não só a sua salvação, mas a salvação de outras pessoas ao seu redor. E abrissem o caminho para nós hoje, né? Para nós, louvado seja Deus, graças a essas pessoas que se levantaram, hoje a E Bíblia se chegou às deixaram nossas ser mãos. usadas por Deus. Meus E- amigos, como o papo é bom, a lição é boa, falar sobre fé, justificação, graça, palavra de Deus passa tão rápido, né? Mas eu queria ainda abrir para vocês, quem tiver alguma consideração final sobre a lição, algum ponto que vocês queiram trazer. Eu acredito que o nosso público vai querer ouvir esse Eu queria, desfecho final de sim, vocês. falar uma coisa, como você falou, para trazer, que eu estava esperando essa oportunidade e Deus proporcionou isso através dessa lição. Por quê? A lição que nós estamos estudando nesse trimestre é simplesmente a prática do que nós fizemos no começo de abril, quando fomos distribuir para a comunidade que ainda não tinha sido alcançada pelo livro O Grande Conflito. Para mim foi a melhor distribuição de livro feita, né, por mim, por outras pessoas, que eu tive essa experiência na vida. Nós faltávamos uma rua para poder terminarmos a distribuição do nosso livro, do nosso grupo que estava fazendo essa parte. Quando eu virei a esquina, tinha uma academia de jiu-jitsu, né? E eu estava só com o livro, que ele falou bem assim para mim, a minha esposa. É contigo. Eu falei, deixa comigo. Já entrei, quando o pessoal me viu, opa, eu falei, bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu vim aqui trazer um presente para vocês. Simplesmente um presente para vocês. Não tem custo e eu estou trazendo para entregar em mãos. Você gostaria de receber? O rapaz que estava lá arrumando o tatame, as coisas lá da academia, mas os colegas, eles ficaram olhando assim, entreguei para ele. Pensa na felicidade desse jovem quando recebeu esse livro. Então, a lição, ela nos proporciona a teoria e o livro nos proporcionou a prática. De compartilhar, né, a palavra de Tá Deus, entendendo? fazer com que outras pessoas também tenham a vida mudada através da literatura, né? Tem 2 pontos, só para fechar minha fala aqui, é que nós precisamos aprender, nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Esse é um crescimento diário nosso. Nós precisamos aprender, o que nós estudamos na palavra de Deus nunca é o suficiente. Ela sempre traz alguma coisa nova. E essa coisa nova é o conhecimento que nós temos de Cristo Jesus. E aqui no finalzinho de sexta-feira tem uma frase que me chamou muita atenção, que diz o seguinte: nossa necessidade fundamental e nosso principal trabalho é a oração. Que o povo saiba que, neste momento, está exposto à lâmina da espada e à ira de Satanás, e que o povo ore. Nós não estamos expostos hoje a lâminas de espada, mas nós estamos expostos à guerra espiritual invisível, e nós precisamos da oração. Aquele povo venceu porque eles oravam. Eles buscaram na palavra e eles buscavam através da oração do Senhor, para o Senhor, o entendimento daquilo que eles estavam estudando. E nós, hoje, que estamos vivendo esses dias tão conturbados no mundo de hoje em dia, nós precisamos buscar com fé essa mesma oração e essa mesma fé. É isso, a gente vai ficando por aqui. A gente queria agradecer a sua companhia. Como mensagem final, fica aqui o nosso apelo para que você busque estudar cada vez mais a palavra de Deus. Amém. Nós estamos diante de um grande conflito. Essa é uma guerra real. Nossos olhos podem até não vê-la, mas ela está em torno de nós. E só há um meio pelo qual nós podemos ser vencedores, por meio da palavra de Cristo. Que você tenha fé em meio às dificuldades. Que você acredite nos méritos de Cristo e permita de que o Espírito Santo mude a sua vida. Amém. A gente te agradece pela companhia. Esperamos que esse vídeo seja relevante para a sua caminhada espiritual. E nós queríamos pedir para você, para que você compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe você. Nós queremos encerrar esse momento com uma oração. Eu vou pedir para a nossa anfitriã da Escola Sabatina aqui. A Cleide começou, a Cleide termina orando, mas agora é a outra Cleide. E com essa oração a gente se despede. Vamos orar então. Querido e amado Pai, louvado seja o teu nome.
E nós te rendemos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra, pela promessa do teu Santo Espírito para nos guiar e nos iluminar a cada dia. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame cada vez mais o teu Santo Espírito sobre nós e que o Senhor nos ajude a sermos luz deste mundo. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!